Olá a todos, meu nome é Walter dos Santos e este é o canal Explicando a Notícia. Pessoal, estou aqui no portal do jornal Folha de São Paulo, em que traz a seguinte matéria: reforma de Bolsonaro acaba com abono salarial em 5 estados. Pessoal, eu juro para vocês que eu tento, mas não tem um especialista, não tem uma doutrina, não tem um jornal escrito que traga algo falando bem dessa maldita reforma da Previdência do presidente Jair Bolsonaro. A não ser uns gatos pingados tarados por armas que não comprarão armas, não adianta essa tara por arma que você não irá comprar. A não ser essas pessoas que me xingam aqui no canal, ninguém mais fala uma palavra que seja a favor dessa maldita reforma. Essas pessoas que me xingam aqui, que são tarados por armas, né, que não comprarão armas, já deixa bem claro, porque a maioria, você vê pelo linguajar, que são pessoas duvidosas, de índoles duvidosas. Então essas pessoas, evidentemente que o delegado da Polícia Federal, quando analisar a ficha desse sujeito, não irá liberar o porte de arma, a compra de arma, para essas pessoas. Basta você ver o linguajar. Então, a não ser essas pessoas, a Rede Globo, a Globo News, a Record, a Rede TV e o SBT e a Rede Bandeirante que estão a favor. Por quê? Primeiro que elas são empresas e depois elas recebem patrocínio de empresas. Os anunciantes dessas redes de televisão são empresários. E os empresários, sim, são a favor da reforma da Previdência. Por quê? Deixarão de pagar os impostos previsto como manda a Constituição lá no artigo 195. Então veja, a não ser essas pessoas, ninguém mais fala bem dessa reforma. Os jornais impressos, muitos deles fazem parte dos grupos dessas televisão. Mas tem-se a ideia no Brasil de que quem lê jornal são pessoas de classe média ou alta. E por isso eles arriscam ainda a publicar esse tipo de matéria. Veja que absurdo. Pela nova regra, salário mínimo de... Eu já falei isso aqui anteriormente, por isso que eu estou repercutindo. Salário mínimo de São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul supera limite para a liberação do benefício. Eu vou te explicar melhor, vem comigo. Eu vou ser fiel ao texto publicado para não imprimir aqui a minha opinião e depois ter comentários diversos. A reforma da Previdência do presidente Jair Bolsonaro do PSL, a reportagem que falou, acaba, extingue, já era, com o pagamento do abono salarial em 5 estados. Quais são eles? São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Imagina a quantidade de pessoas que recebem esses benefícios. É aquele abono lá anual que nós tanto falamos aqui no canal de um salário mínimo, lembram? É esse que eu estou falando. Só aqui no estado de São Paulo você vê a quantidade de pobres, miseráveis que tem. No Rio de Janeiro, então, nem se fale. Rio Grande do Sul, os caras estão prendendo dentro de viatura porque não tem sequer cadeia para prender o cara. Tão pobre que é o estado. Então imagina a quantidade de pessoas pobres que existe nesses estados. E aí vem o governo e vem os infelizes ainda e fala bem dessa maldita reforma da Previdência. Ou esses desgraçados estão ganhando alguma coisa, ou senão eu não sei o que está acontecendo. Pelo amor de Deus, vamos lá. Esse benefício ele é destinado, ele é pago para trabalhadores de baixa renda. São essas pessoas que irão se lascar com a reforma da Previdência porque não tem um infeliz que defenda essas pessoas. Mas o meu canal é a sua voz, esse canal é seu. Esse canal aqui, enquanto eu existir, ele é seu. E pode passar esse governo, pode vir outro governo, eu vou pegar só essas causas que interessam para a população de baixa renda, para o trabalhador e vou ficar em cima dela. Não é só esse governo não, pode vir qualquer outro governo que eu não respeito esse negócio de direita e esquerda. Pra mim é tudo safadeza, ser vergonhice. Pra mim o que interessa é o cidadão lá, independentemente do partido, governo, direita, esquerda, centro, raio que o pata. Pra mim o que interessa aqui é o trabalhador. Então não adianta, se for contra os trabalhadores eu vou dar voz aqui no meu canal.
prossigamos. Como eu ia dizendo, este abono que o governo quer tirar de vocês, ele funciona como um 13º salário pago pelo governo, imposto por lei, obrigado por lei, o governo só paga porque é obrigado por lei, como um 13º para os trabalhadores de baixa renda. Veja, atualmente para você receber esse benefício, quem tem carteira assinada e recebe até 2 salários mínimos, lá no meu outro canal, Walter dos Santos, no final de 2018 até comecinho de 2019, eu falei bastante. Tem lá acho que 9 vídeos falando sobre o abono salarial, que mais de 5 milhões de pessoas foram beneficiadas no Brasil com este 13º salário, com esse abono, né? Com esse abono salário. E aí vem o governo e quer tirar. Aí é fácil, pessoal. Aí é fácil você economizar. Você economizar nas costas do pobre trabalhador. Por que não economiza nas costas dos ricos? Por que o coitado que já ganha menos de 2 salários mínimos ainda será prejudicado? Eu te pergunto por que, meu Deus? Por que fazer isso com a pessoa que ganha menos de 2 salários mínimos? Essas pessoas é quem tem que pagar a conta? São essas pessoas as culpadas da miséria que o Brasil está? Não, são eles, não são vocês. Fiquem tranquilos. Vamos lá. Por mês tem direito, a pessoa que recebe até R$ 1.900 por mês tem direito a receber este abono. O valor desse abono é um salário mínimo, que atualmente é R$ 998. Se você for no mercado e você colocar aquele carrinho de compra pela metade, já foi embora esse dinheiro aqui, só para te falar, tá? Entretanto, como o governo que gosta de arminha, o mito, pela proposta dele, o critério da renda mensal será alterado para um salário mínimo. Ou seja, aquelas pessoas que ganhavam 2 salários mínimos não ganhará mais o abono, porque para o governo quem ganha 2 salários mínimos ganha muito bem. Ele não vê o salário dele, né? Que tem 2 aposentadorias já nas tuas costas. Isso ele não vê. A medida ela restringe, ela limita bastante o grupo, ela reduz o grupo de trabalhadores que poderão receber esse benefício. Continua a reportagem. Em 5 estados do país vigora um piso mais alto, que é o piso salarial, do que o nacional. É o caso aqui, por exemplo, do estado de São Paulo. Eu falei disso aqui anteriormente, né? Que na verdade proíbe que as empresas contratem um empregado aqui no estado de São Paulo, por exemplo, com um salário menor que R$ 1.100. Então, veja, o salário nacional ele é de R$ 998. Aqui no estado de São Paulo, como tem um piso próprio, e em alguns estados também é assim, então você não pode ser contratado com salário menor que R$ 1.100, ao contrário de outros lugares, de outras regiões no Brasil, que isso é permitido porque leva-se em consideração o salário mínimo nacional, que é R$ 998. Dependendo da categoria, esse mínimo é até mais elevado, é até mais alto um pouco. Olha quem aparece aí na tela de vocês, vejam. Os 2 bonitos aí, ó, Rogério Marinho, na esquerda do seu vídeo, e do lado direito o ilustríssimo Paulo Guedes. O ilustríssimo Paulo Guedes. O cara que você irá lembrar dele pro resto da sua vida. A reportagem apurou junto ao Ministério da Economia de Paulo Guedes que depois da reforma da Previdência, para ter direito a este abono salarial, você tem que ganhar só o piso nacional. Só um salário mínimo. Se você ganhar mais que um salário mínimo, como se isso fosse muito, você não terá direito mais ao abono. É em cima disso que o governo vai economizar esse dinheirama todo aí que ele está falando, essa dinheirama toda que ele está se vangloriando aí nas entrevistas de que irá em 10 anos economizar trilhões nas suas costas, tirando o que você já não tem. Só para encerrarmos, que o resto da reportagem não nos interessa, que fala também da economia que o governo terá, que para a gente não tem nenhum sentido essa economia. Vamos falar aqui só dessa parte e já vamos encerrar a gravação. A regra atual para você ter direito a este abono salarial é o seguinte: é a renda mensal de até 2 salários mínimos. Se você receber até 2 salários mínimos durante o ano, garante
aos trabalhadores nesses 5 estados que têm acesso a esse benefício. Com a mudança de critério defendida pelo governo Jair Bolsonaro, o abono salarial seria cortado nos 5 estados acima citados. O meu nome é Walter dos Santos e este é o canal Explicando a Notícia.